Hayato era um ninguém feio como você, até que uma infecção alienígena o transformou na arma suprema. Esperando se esconder, ele se junta a uma academia de magia apenas para descobrir que pode compartilhar seus poderes com um beijo. E agora todos os malfeitores do campus de repente querem uma sessão de beijo antes da aula. Tudo começou anos atrás, quando Hayato e sua melhor amiga foram atacados por um monstro conhecido como Savage. Apesar de tentar protegê-la do Savage, Hayato, sendo feio e impotente, não pôde fazer muito enquanto o monstro cortava sua amiga ao meio e a infectava com um vírus. Agora no presente, Hayato subiu de nível ao marcar a pontuação mais alta em um teste de compatibilidade para uma arma de caça aos Savages conhecida como 100, e é enviado para uma academia renomada para aprender a lutar contra os Savages. Ao chegar, ele encontra duas garotas ansiosamente esperando por ele. No entanto, como ele está em um relacionamento comprometido com sua mão esquerda, Hayato rapidamente evita os abraços e vai direto para a cerimônia de abertura realizada em sua nova academia. Mas antes que ele possa encontrar o caminho, ele é cercado por um grupo de estudantes que instantaneamente o reconhecem como o geek que superou todos. Antes que pudessem rasgar suas roupas, Hayato usa o caos para escapar, apenas para ser derrubado por outro fã enlouquecido que o cumprimenta como se tivesse todas as cartas de Pokémon. O garoto então se apresenta como Emilo, revelando que ele é um novo aluno como ele. Após as apresentações, eles entram para a cerimônia organizada pelo conselho estudantil. A presidente Claire e suas suculentas melancias estão prestes a iniciar a cerimônia quando as duas meninas designadas para receber Hayato entram no auditório. Elas pedem desculpas pelo atraso, mas é tudo em vão, pois Claire imediatamente anuncia que elas serão expulsas e enviadas para o universo de Attack on Titan como punição. É aí que Emilo diz a Claire que ela está abusando de sua autoridade como presidente. Ouvindo isso, Claire diz a ele que seguir regras é importante. Mas quando Emilo continua a retaliar, Claire acaba expulsando, o que faz Hayato finalmente mostrar alguma coragem. Ele se opõe à expulsão, pois as meninas se atrasaram por causa dele. Ao ouvir isso, Claire o desafia para um duelo. Se ele conseguir vencer, ela cancelará a expulsão. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Emily aceita prontamente o desafio em nome de Hayato. Mais tarde, Hayato fala de estar em maus termos com o par de seios mais atraente de toda a academia, enquanto Emilo permanece extremamente confiante de que eles serão capazes de derrotar a rainha. Juntos, eles vão encontrar Charlotte, a principal pesquisadora do Projeto 100, que está acompanhada por sua assistente peculiar, Mei Mei. Charlotte está genuinamente surpresa que um recém-chegado seria imprudente o suficiente para desafiar o estudante mais forte. E quando Emilo pergunta como ela já sabia, Charlotte os apresenta a Liza, o supercomputador da academia que se comunica sozinho e supervisiona tudo na instituição. Em seguida, Charlotte entrega a Hayato seu 100, explicando que é uma arma especificamente projetada para combater Savages, e que sua forma se adapta com base em seu usuário. Depois, Hayato e Emily vão para uma sala de treinamento onde Emily explica como ativar o 100 antes de se afastar. Hayato tenta e ao ativar seu 100 assume a forma do tipo cavaleiro. Emily, visivelmente emocionado com isso, revela seu próprio centro sem hesitação. Hayato fica surpreso que Emily já tenha um, mas ele não se importa e diz vagamente que algumas coisas aconteceram. Ele ativa sua arma, revelando-a como um tipo inocência. Antes que Hayato possa fazer mais perguntas, Emily declara que eles pularão direto para uma prova de fogo e lança seus canhões nele. Surpreso, Hayato levanta instintivamente a mão, ativando um escudo de energia que bloqueia o ataque. Embora tente repreender Emilo pelo ataque surpresa, Emily lembra-lhe que Claire não vai facilitar para ele também, então lança outra rodada. Dessa vez, Hayato desvia com velocidade relâmpago, mas acaba batendo em uma parede, incapaz de controlar totalmente suas habilidades. Emily elogia seus instintos e o tranquiliza dizendo que ele é capaz de vencer. Depois, Emily declara que está pronto, mas Hayato continua incerto. Nesse momento, ele percebe várias mensagens perdidas de sua irmã e de repente se lembra que ela deveria visitar o hospital após a cerimônia. Quando Emilo pergunta sobre isso, Hayato explica que seu acordo para frequentar o Jardim de Leite foi baseado na condição de que sua irmã receberia tratamento médico de primeira qualidade. Mais tarde no hospital, a pessoa em estado vegetativo chamada Karen o cumprimenta friamente por chegar atrasado, mas depois faz um gesto pedindo um beijo na bochecha. Depois que ele cumpre, ela o perdoa e pergunta sobre a cerimônia de entrada. Antes que ele pudesse entrar nos detalhes bizarros, a enfermeira, uma enfermeira com Canon Honkers, interrompe e anuncia que o horário de visitas acabou. Hayato volta para seu dormitório apenas para ficar chocado ao ver Emily no quarto completamente despido. Embaraçado, Emily joga objetos aleatórios nele, um dos quais derruba Hayato, deixando-o inconsciente. Quando acorda, ele encontra sua cabeça no colo de Emily. E, em pânico, eles acabam batendo cabeças. Hayato começa a ficar desconfiado sobre a verdadeira identidade de Emily, mas Emily desvia casualmente, revelando que eles são, na verdade, colegas de quarto. Como um gesto de paz, Emily se oferece para consertar o uniforme danificado de Hayato. No entanto, enquanto costura, Emily fura o dedo, levando Hayato a instintivamente segurar sua mão e chupar o sangue para estancar. Em seguida, ele conserta e explica que desde que sobreviveu a um ataque brutal anos atrás, acha insuportável ver alguém ferido sem intervir para ajudar. No dia seguinte, o duelo tão esperado finalmente começa quando Hayato e Claire se encontram no campo de batalha com toda a arena assistindo. Lydie descreve as regras da luta, afirmando que terminará quando um deles for nocauteado ou desarmado.
Claire, no entanto, decide adicionar um toque diferente e declara que não usará sua armadura corporal completa. Hayato, claramente não familiarizado com o termo, pergunta o que isso significa. Claire explica que é basicamente a forma mais poderosa do 100, capaz de terminar a batalha num instante, o que ela acredita que seria muito chato para o público. Então, Emily entra em contato para oferecer apoio a Hayato durante a partida. Embora Erika aponte que tecnicamente é trapaça, Claire permite, argumentando que Hayato ainda é um aluno novo. Quando a partida começa, Hayato usa sua super velocidade para avançar em Claire, mas em vez de lançar um ataque adequado, ele acaba desajeitadamente agarrando aqueles travesseiros brancos como leite. Sim, garoto. Indignada, ela exige uma explicação, mas Hayato se vê no mundo da lua. Recusando-se a perdoá-lo, Claire retalia disparando seus canhões. Mas enquanto Hayato desvia, ela se aproxima, dá um soco no estômago e o chuta através da arena. Pouco antes de ela desferir o outro golpe, Emily insiste que Hayato ative sua barreira de energia, que consegue protegê-lo do ataque. Emily então começa a repreendê-lo por ter agarrado o peito de Claire, perguntando o que aconteceu com a regra de amigos antes de garotas. Esperando acertar um golpe sólido, Hayato se aproxima, mas Claire bloqueia sua lâmina com uma mão com facilidade e o provoca por ser um fraco. Emily o incentiva a usar sua próxima técnica, então Hayato concentra sua energia até que sua espada comece a brilhar. Ele salta no ar e dispara uma explosão de energia em direção a Claire. No entanto, quando a poeira baixa, seus canhões flutuantes formam um escudo protetor, deixando-a completamente ilesa. Claire o elogia por pelo menos ter feito algum esforço e, em seguida, carrega seu golpe finalizador e o derruba do céu. Apesar do golpe devastador, Hayato se recusa a recuar. Claire, impressionada com sua determinação, decide enfrentar sua determinação com seu canhão devastador. Enquanto ela se prepara para disparar, algo desperta dentro de Hayato. Seus olhos mudam de cor e ele se move com velocidade hiper rápida para lançar um ataque. Claire mal consegue desviar, deixando a multidão atônita ao vê-la na defensiva pela primeira vez. Ela rapidamente contra-ataca e se aproxima de seu canhão, pronta para terminar as coisas, quando de repente Hayato ativa seu armamento corporal completo, o que é raro para um estudante que acabou de entrar. Não dando tempo para Claire se ajustar, ele a ataca com força. Desesperada, Claire finalmente ativa seu próprio armamento corporal completo. Mas mesmo assim, Hayato avança sem hesitação, levando-a a lançar uma rajada de projéteis que penetram sua barreira protetora. Ela então carrega um enorme disparo de canhão e atira. O impacto prova ser demais para Hayato, e ele cai no chão, completamente derrotado. Emily corre para verificar como ele está, e após confirmar que ele está vivo, confronta Claire por quebrar a promessa de não usar sua forma suprema. Nesse momento, Charlotte chega e declara Claire a vencedora oficial de acordo com as regras. No entanto, Claire recusa a vitória, admitindo que sente como se tivesse perdido para si mesma. Charlotte propõe chamar isso de empate, e Claire concorda antes de sair. Mais tarde, Hayato acorda e encontra Claire ao lado de sua cama. Ele imediatamente assume que deve ter perdido e pergunta sobre a expulsão. Claire o surpreende dizendo que cancelou, então começa a interrogá-lo sobre sua identidade, apontando que nenhum iniciante deveria ter sido capaz de encurralá-la. Hayato insiste que ele é apenas um estudante comum, e antes que a conversa avance, Emily entra e exige saber o que ela está tentando fazer. Claire ignora a confrontação, alegando que estava apenas oferecendo um pedido de desculpas, depois se retira. No dia seguinte, Emily convida Hayato para visitar o distrito comercial, já que eles têm um dia de folga. Quando Hayato concorda, Emily fica animado com a ideia de passar o dia juntos, tratando-o como um encontro. Enquanto eles passeiam pela área, as pessoas não conseguem deixar de olhar para Hayato após sua partida de alto nível. Emily tenta desviar a atenção oferecendo um pouco do seu creme. Enquanto os estudantes próximos fofocam sobre a proximidade dos dois, Emily sugere uma última parada, que acaba por ser um local romântico conhecido pelos casais. Antes que Hayato possa dizer a Emily que está sendo um pouco atrevido, sua irmã liga dizendo que fez uma leitura e viu uma presença feminina sombria e ameaçadora ao seu redor. Quando ele nega estar com alguém, ela decide verificar por si mesma e aparece pessoalmente. Ao chegar, ela questiona Emil, perguntando se ele é realmente um cara. Quando ele afirma confiante que tem 28 centímetros para garotas como ela, no final, Karen aceita suas respostas, embora o avise para não enfiá-lo na sobremesa de Hayato. Enquanto exploram, eles encontram uma transmissão da ídolo pop Sakura. Karen revela que adoraria ir a um dos seus shows, o que leva Hayato a prometer que fará isso acontecer. Mais tarde, eles saem para comer, onde encontram Claire, Erika e Lid. Karen instantaneamente identifica Claire como a que deu problemas para Hayato, e sem rodeios, pergunta por que ela parece vender fotos dos pés no OnlyFans. Ofendida, Claire pergunta quem é a garota mal educada, e Chris, sua assistente, informa que Karen é a irmã de Hayato. Indo direto ao ponto, Claire convida Hayato para se juntar a uma unidade especial do conselho estudantil chamada Selections, que permite aos membros participarem de missões como caçadores profissionais. Emil imediatamente se voluntaria para entrar também, mas Lid se opõe, dizendo que ele não atende às qualificações e seria apenas um problema. Em resposta, Emily a desafia para um duelo.
e sem esperar pelo consentimento dela, ativa seu Sen, revelando um tipo de dragão que até Claire fica chocada. Lydie aceita e ativa seu próprio Sen, determinada a humilhá-lo. Quando começam a lutar, Hayato pede a Emil para parar, já que Karen está presente, mas em vez de recuar, Emily muda sua arma para imitar o pelo de Lydie, surpreendendo Claire. Os dois continuam lutando intensamente, com Emily mudando de forma várias vezes. Assim que as coisas começam a escalar, um alarme de emergência dispara. Erika tenta intervir, mas Claire diz para ela deixar a briga seguir seu curso. Eventualmente, o dever chama e as meninas têm que ir embora. Quando Hayato pergunta o que está acontecendo, Claire informa que selvagens apareceram nas Ilhas Wei e diz que dará sua resposta sobre as seleções assim que voltarem. No entanto, Charlotte chega e instrui Claire a levar os meninos com eles. Os grupos correm para a sede para coletar informações sobre o ataque recente e rapidamente descobrem que um dos selvagens é da classe 30. Uma ameaça tão grave que Claire decide que é muito arriscado levar os meninos junto. Ela opta por esperar reforços sazonais e instrui as meninas a saírem enquanto isso. No entanto, Hayato intervém e implora para se juntar à missão, argumentando que esperar por reforços pode custar vidas inocentes. Charlotte apoia-o, revelando que Liza, a especialista em presentes de Chat Pro Max, já tinha recomendado envolver os rapazes para minimizar as baixas. Como a análise de Liza raramente está errada, Claire relutantemente concorda em deixá-los ajudar. No voo para a ilha, Erika apresenta a estratégia. Hayato e Emil serão responsáveis por lidar com um selvagem de classe padrão, enquanto as meninas enfrentarão o mais perigoso de classe 30. Quando os meninos perguntam sobre derrotar o 30, Claire rapidamente os lembra de respeitar a escala de sua ameaça e deixar isso para os profissionais. Assim que a missão começa, Erika é a primeira a entrar em batalha, mirando na visão do selvagem e cegando-o. As garotas então ativam seus centenas, e Erika usa suas correntes para imobilizar a criatura. Com o selvagem momentaneamente imobilizado, Claire dispara seu canhão na cabeça, expondo o núcleo. Lydie aproveita a oportunidade, avançando com sua lança e perfurando o núcleo até que ele se despedace, eliminando com sucesso o alvo. Claire entra em contato com os garotos pelo rádio para dar instruções, mas Emil decide que não há tempo para esperar o avião pousar. Ele empurra Hayato no ar e os dois abrem seus paraquedas. Enquanto caía, Emily sugere replicar a estratégia das garotas e dispara uma rajada de canhões para criar uma cortina de fumaça, dando a Hayato uma chance de atacar. No entanto, sua espada não consegue perfurar o couro grosso da besta. É quando Emily entra em cena e corta o braço da criatura, dando a Hayato uma segunda chance, mas novamente ele não consegue atravessar. Felizmente, Emil mira e dispara uma flecha diretamente na cabeça, destruindo o núcleo com um único golpe. Enquanto isso, as garotas enfrentam a classe 30 usando o mesmo método de antes, mas desta vez, as correntes de Erika não conseguem segurá-lo. Enquanto Lydie se move para um golpe crítico, o selvagem a afasta como se fosse voa e joga Erika no chão. Com dois membros da equipe fora de combate, Hayato quer ajudar, mas Claire ordena que ele fique parado, insistindo que eles têm tudo sob controle. Ela ativa sua armadura completa e carrega seu canhão apenas para que o selvagem contra-ataque com um ataque de raio próprio, neutralizando completamente seu tiro. Ela se prepara para disparar novamente, mas percebe que não tem energia suficiente depois de seu duelo com Hayato. O selvagem dispara outra rajada direcionada diretamente a Claire, mas Hayato chega a tempo de tirá-la do perigo. No entanto, seu nobre resgate é arruinado quando suas mãos agarram os seios de Claire. Aflita, Claire pergunta a Hayato se ele está agindo assim porque sua mãe não o amamentou o suficiente. A conversa é interrompida quando o selvagem avança para outro ataque. Erika avisa que desviar colocaria em risco os civis no aeroporto, então Claire diz a Hayato para erguer sua barreira. Juntos, eles combinam suas energias e desviam a explosão em duas direções, protegendo os civis. Hayato coloca Claire no chão, mas ela quase desmaia de exaustão. Emilio interrompe abruptamente a cena e decide enfrentar sozinho a classe 30. Infelizmente, seu ataque não consegue penetrar no crânio da criatura, e quando os destroços começam a cair em direção a Lydie, Emilio a protege, mas é dominado pelo próximo assalto do selvagem, que rasga seu traje de batalha. A visão do corpo dela desencadeia uma memória enterrada em Hayato, e ele instantaneamente percebe que ela é a garota de seu passado. Assim que o selvagem se prepara para atacar novamente, Hayato chama por Emilia e corre para impedir o ataque. Emilia fica surpresa por ele se lembrar e o incentiva a levar Lydie e fugir. Enquanto ela se move para ajudar, Hayato é atingido e lançado de lado, deixando-os vulneráveis. A classe 30 levanta o braço para atacar mais uma vez, mas os olhos de Hayato de repente mudam quando ele libera seu armamento corporal completo novamente com fúria implacável. Ele defende as meninas e entra em um estado berserker. Emilia tenta alcançá-lo, mas ele não responde e, em vez disso, lança uma barragem de golpes. Enquanto ele é lançado para trás, ele dispara uma bola de energia em desespero. Ela erra o alvo e desvia em direção a Erika até que Claire a intercepta a tempo. Claire, agora profundamente preocupada, se pergunta o que aconteceu com ele. Enquanto isso, Emilia percebe que são necessárias medidas drásticas e o beija. O ato tira Hayato de seu frenesi, e Emilia diz a ele que eles discutirão tudo mais tarde, pois agora ainda tem um selvagem para derrotar. A criatura dispara mais um raio.
Mas sob a orientação de Emilia, Hayato concentra toda a sua energia em sua espada, e corta tanto o feixe quanto o selvagem, finalmente terminando a batalha. À medida que a poeira baixa, Hayato desliga-se e Emilia corre para um abraço. No entanto, Claire rapidamente interrompe, apontando o beijo surpresa e o recente problema com o figurino, forçando Emilia a admitir a verdade. Mais tarde, a bordo do avião de volta, eles notam uma gigante mensagem de agradecimento dos cidadãos reconhecendo seus esforços. Ao chegar em casa, Emilia informa a Hayato que Claire permitiu que ela continue fingindo ser um menino, embora ela deva se mudar do quarto dele por razões óbvias. Curioso, Hayato pede toda a história e Emilia revela que ela é uma variante, o que significa alguém infectado pelo vírus selvagem quando criança. Quando ele tentou sugar o veneno, ele também foi infectado, o que explica sua pontuação 100 aumentando rapidamente. Com menos de 10 variantes no mundo, ela pediu a Charlotte que o rastreasse através de suas notas de teste para que ela pudesse matriculá-lo e protegê-lo. Hayato pergunta sobre seus estados de fúria, e Emilia explica que o vírus é ativado quando ele está em perigo, levando-o a um transe violento. No entanto, ela o assegura que com o tempo ele pode aprender a controlá-lo assim como ela aprendeu. Ela se oferece para trazer chá para ele, mas ao passar por ele, ele de repente cai para frente e aterrissa diretamente em sua prancha plana. Notando sua reação, ela o provoca perguntando se ele não gosta de beijá-la. Ele gagueja e eles começam a se inclinar para um segundo beijo, apenas para serem pegos no meio do momento por Claire. Hayato salta para explicar, mas tropeça em Emilia e acaba dando um beijo surpresa em Claire. E ele rapidamente se desculpa, esperando uma resposta brutal. Mas para sua surpresa, Claire permanece calma. Amelia nota o quão suspeitamente tranquila ela está sendo, o que a deixa brava o suficiente para começar uma briga com ela. Depois de alguns dias, Hayato se vê envolvido em uma batalha simulada com os estudantes chamados Fritz e Reisha, junto com Emilo. Quando ele sente que está quase sendo dominado pelo Sen de Fritz, Hayato nota que pode sentir o vírus tomando conta dele. Antes que possa perder tudo, Hayato lembra-se de manter a calma e proceder com cautela. Desta vez, ele consegue liberar a armadura completa sem se transformar em um réptil. Depois de dominar Fritz, Hayato é elogiado por Emile, que observa como ele é capaz de controlar o vírus muito bem agora. Fritz e Reisha se juntam a Hayato e Emilo, lamentando que ainda precisam trabalhar mais se querem trabalhar junto com Claire e sua turma. Querendo ser gentil, Emily assegura aos personagens secundários que eles são fortes, já que poucas pessoas conseguem forçar Hayato a usar seu armamento de corpo inteiro. De repente, Erika chega e diz a Hayato que ele está sendo convocado por Claire, que tem uma missão especial para ele. Hayato secretamente espera que a missão secreta envolva Claire experimentando seu iogurte salgado. Infelizmente, para sua decepção, Claire lhe diz que ele precisa ser guarda-costas da idol Sakura. Ouvindo isso, Hayato comenta que Sakura é inútil mesmo neste universo e sempre precisa de proteção. Claire acrescenta que como Sakura estará se apresentando, ela quer se sentir segura enquanto faz o que idols fazem. Erika assume a conversa, explicando como eles detectaram a presença de 7 selvagens durante a missão do mês passado. Percebendo que a ameaça dos selvagens ainda paira sobre suas cabeças, Hayato rapidamente aceita a missão. Claire elogia-o por sua bravura e diz a Hayato que, como a missão será bastante perigosa, ele será recompensado com um pagamento generoso como um gesto de gratidão. No entanto, ela pergunta a Hayato se há algo extra que ele gostaria. Hayato fica nervoso e afirma que gostaria de mais uma coisa. No hospital, Hayato revela a Karen como ele estaria trabalhando como guarda-costas de Sakura. Encantada com a notícia, Karen expressa seu desejo de conhecer Sakura também. Diante disso, Hayato diz a Karen que ela deve começar a chamá-lo de Papai Noel asiático, pois ele conseguiu um ingresso para o show de Sakura para ela. Karen fica bem feliz com a ideia de ir ao show de Sakura, até que revela a Hayato como ela verificou a sorte dele e parece que ele precisa tomar cuidado com mulheres e água. Depois de alguns dias, Hayato acorda e encontra Emily na sua cama. Ele se pergunta se passaram a noite comparando tamanhos apenas para se lembrar tristemente que ela é uma garota. Enquanto isso, Amelie agarra suas armas e pergunta a Hayato se eles podem sair para um encontro, já que estão nas Ilhas Wei. Porém, Hayato informa a ela que sua missão começa pela manhã, o que significa que ele tem que ir embora agora. Amelie faz beicinho, mas deseja-lhe boa sorte. Hayato mais tarde chega ao local onde ele é primeiro recebido por Lidi, que pergunta se ele está preparado para a missão. Hayato afirma, e é então cumprimentado por Sakura. Mais tarde no carro, Hayato observa Sakura e se pergunta por que alguém tão famoso contrataria um garoto que definitivamente falharia em um teste de DNA. Notando o olhar de Hayato, Sakura pergunta se ele é fã apenas para descobrir que Hayato não curte muito música. Depois de bater papo, Hayato e Sakura chegam ao quarto do hotel quando de repente, Sakura pergunta a ele se quer se casar com ela. Ela abre um vídeo dele derrotando um selvagem e explica que deseja se casar com um homem conhecido como o Herói das Ilhas Suei. Sakura também expressa que, embora tenha medo de que seus bebês nasçam feios, ela definitivamente pode entrar em contato com os cirurgiões plásticos de Kylie Jenner.
Vendo a garota divagar sobre casamento e ter filhos, Hayato tenta assustá-la pedindo um beijo. Corando muito, Sakura o afasta e diz que precisa tomar banho. Naquele dia, Hayato segue Sakura enquanto ela faz uma série de coletivas de imprensa. Após as sessões de meet and greet, Hayato admite a Sakura que a energia dela é incrível, pois ela parece lidar muito bem com a atenção. Mais tarde naquele dia, Hayato chega ao local do concerto onde Sakura o mostra seu 100 chamado Fairy Fairy Tale. Enquanto Sakura voa usando seu 100, Charlotte e Miyamia chegam ao local. Explicando a Hayato como Sakura incorpora seu 100 em seus concertos, ela também revela que o 100 de Sakura é um tipo raro, pois ela pode criar um campo pessoal por um período específico de tempo, permitindo-lhe criar ilusões à vontade. Enquanto o dia termina, Hayato volta para o hotel para um banho público, mas encontra Amelia lá. A pedido dela, Hayato se junta a ela e a convida para um encontro. Animada, Amelia tenta abraçar Hayato e acaba deixando suas picadas de mosquito no rosto dele. Na manhã seguinte, Hayato chega à casa de verão da Claire apenas para encontrá-la relaxando em um maiô. Legal. Enquanto Erika a massageia com óleo. Só de ver isso já o deixa corado como um bumbum de macaco. Quando Claire pergunta se seu soldadinho está pronto para a ação. Ao posar como uma dona de casa desesperada precisando de um jardineiro gato, a parte de cima do biquíni de Claire de repente solta e Hayato ganha uma visita à fazenda de leite dela. Antes que seu cérebro consiga processar, Lid sai da piscina tentando trazê-lo de volta à realidade, mas escorrega nos azulejos molhados e coloca sua estrela do mar no rosto dele. As coisas mal se acalmam antes que Chris entre, exigindo saber em que circo ele acabou de entrar. Claire rapidamente se recupera e informa Hayato que durante o ataque violento do mês passado no local do concerto, uma pedra variável rara foi roubada. Lily explica que essa pedra é um minério poderoso e raro, possivelmente a razão pela qual os atacantes podem voltar para buscar mais. Claire enfatiza que Hayato deve ficar alerta e proteger Sakura, especialmente porque a pedra foi destinada para a performance dela. Mas então ela muda de assunto e o convida para uma competição de natação, mostrando um maiô para ele. Mas quando Hayato vê o espido vermelho, ele imediatamente desaparece, deixando Claire xingando ele e sua mãe. Mais tarde, Hayato encontra Amelia, que o surpreende ao usar um vestido de verdade. Ela diz a ele que se arrumou pra ele, o que faz Hayato congelar como se tivesse sido solicitado a explicar a trama de Steins-Mount Gate. Ele a elogia e ela se ilumina com um sorriso antes de arrastá-lo para uma loja de roupas, onde o força a vestir um conjunto de roupas chamativas. Quando ela vê um colar, Hayato se oferece para comprá-lo, então ela escolhe e declara que o pingente significa que ela é oficialmente dele, o que faz Hayato suspirar internamente ao perceber como ela está desesperada para ganhar sua atenção. Mas assim que as coisas parecem se acalmar, eles veem Fritz e Heitia entrando na loja. Amelia entra em pânico e puxa Hayato para um provador. Enquanto Hayato sussurra freneticamente sobre escapar, Amelia decide que é o momento perfeito para flertar, insistindo que fiquem próximos. Ele, por outro lado, sabe que ser pego pode arruinar seu sonho de ter um harém tão grande quanto o de Genghis Khan e quer sair imediatamente. Depois que escapam, Amelia oferece pegar umas bebidas enquanto Hayato espera na fonte. É então que ele recebe uma ligação de Claire, que solta a bomba de que Sakura desapareceu e desligou. Hayato pergunta se ela está brava, e Claire, com a fúria de uma mulher desprezada, reclama dele estar passeando com Amelia enquanto ela está presa no trabalho. Ele a acalma prometendo ir a um encontro de namorado ou namorada de mentira com ela mais tarde, o que de alguma forma acalma sua raiva. Assim que a ligação termina, Sakura se materializa na frente dele, tendo-o rastreado usando seus próprios truques. Ela insiste em levá-lo a algum lugar. No entanto, antes de irem para qualquer porão que Sakura tenha preparado para ele, ele pede a ídolo que contate seu gerente e a assegure de que está segura. Ao saírem, Amelia retorna apenas para encontrar uma mensagem de "Desculpe-me, te deixei na mão", de Hayato. Enquanto isso, Clary, agora totalmente ciente de que Hayato está com Sakura, escuta em seu escritório. Eventualmente, Hayato e Sakura chegam ao Grand Canyon Vai. Ela diz a ele que sempre quis trazê-lo aqui desde que ele protegeu o local dos selvagens. É um lugar querido por ela e por sua mãe, e pensar nisso ontem a deixou emocionada. Enquanto a paisagem os acalma, Sakura começa a cantarolar uma melodia. Hayato imediatamente reconhece como a mesma música que sua irmã costumava cantarolar, o que choca Sakura, já que apenas sua mãe conhecia essa canção. Curiosa, ela pergunta a Hayato o nome da irmã dele. Quando ouve, seus olhos se arregalam e ela pergunta se ele se lembra de ter sido atacado por um selvagem no centro da cidade. Hayato confirma. E Sakura, agora com os olhos marejados, lembra como dois irmãos uma vez lhe disseram que amavam seu canto. As palavras dele despertaram seu sonho de se tornar cantora e mudaram completamente seu destino. Hayato pergunta o que aconteceu depois, e Sakura conta como seu pai a pegou, mas ela depois ficou doente com um vírus misterioso. Ela perdeu a voz e seu pai, sem saber o que fazer, a vendeu para um laboratório de pesquisa dirigido por uma mulher chamada Vitali. Lá, ela e outras crianças foram injetadas com uma vacina feita de fluidos selvagens. Muitos morreram, mas ela milagrosamente sobreviveu e recuperou a voz. Em vez de parar, Vitali continuou a injetar os sobreviventes, não para curá-los, mas para criar assassinos artificiais. Sakura lembra-se dolorosamente de cantar para as outras crianças no laboratório, tentando aliviar a dor delas.
Infelizmente, nenhuma delas sobreviveu, e ela acabou sendo resgatada por seu assistente, Souffle, mas a essa altura ela já havia se tornado uma variante. Ouvindo a história dela. Hayato admite que ele também é uma variante, e a percepção de que eles compartilham um laço e destino enche Sakura de uma alegria agridoce. Eles decidem voltar para a ilha principal e na viagem de ônibus para casa, Hayato adormece enquanto Sakura olha pela janela, percebendo que ainda há algo que ela precisa lhe contar. Mas antes que ela possa, o ônibus bate e da fumaça aparece um selvagem e atira neles. Quando o monstro começa seu ataque, os civis evacuam e se abrigam enquanto Hayato avança para enfrentar a criatura sozinho. De volta ao HSI, Claire recebe a notícia do ataque e imediatamente solicita a assistência dos caçadores próximos. Chris informa que os reforços estão a caminho, mas por enquanto, Hayato está sozinho enquanto Claire espera ansiosamente por seu retorno seguro. Levi reconhece que terá que manter a linha até que o apoio chegue. No campo de batalha, Hayato percebe rapidamente que sem seu traje variável, sua mobilidade está seriamente comprometida, assim como o selvagem se prepara para outro ataque. Sakura corre para seu lado e ativa sua centena. Ela explica que, embora sua arma não tenha um caráter ofensivo, ela pode pelo menos aumentar sua defesa. Agradecido por seu apoio, Hayato canaliza sua força em sua espada, salta no ar e a crava no núcleo do selvagem, acabando com a ameaça em um golpe decisivo. Sakura imediatamente joga os braços ao redor dele, chamando alegremente ele de seu marido, enquanto Hayato tenta freneticamente afastá-la antes que a multidão tire conclusões desconfortáveis. Infelizmente, não há tempo para celebrar, pois outro selvagem aparece e lança uma explosão que sobrecarrega o escudo de Sakura. Enquanto o ídolo tropeça, antes que as coisas piorem, Fritz e Heitia chegam, lançando um ataque coordenado na criatura. Momentos depois, Emilia faz sua entrada, anunciando-se com uma saudação alegre até que ela vê Hayato agarrado a Sakura, e rapidamente fica com ciúmes. Mas o selvagem não espera o drama dele se desenrolar e Heitia chuta de volta para criar uma abertura. Emilia aproveita a chance para tirar um dos braços, enquanto Fritz mira na cabeça, mas só consegue amassá-la. Apesar dos esforços conjuntos, o selvagem prova ser um regenerador, ignorando os danos e se curando rapidamente. Emilia lidera o segundo ataque, instruindo Fritz e Heitia a lhe darem cobertura. Ela consegue destruir ambos os braços, criando uma oportunidade para Hayato finalizar. Porém, a criatura selvagem o afasta e se regenera ainda mais rápido. Justo quando parece que estão sem opções, Sakura chama a criatura, e para choque de todos ela hesita. Hayato aproveita a oportunidade, mas antes que ele possa atacar, um garoto misterioso aparece de repente e o derruba. Enquanto Sakura corre para o seu lado, outra garota entra, observando cuidadosamente a técnica da andorinha voadora de Hayato antes de replicar sua espada usando sua própria habilidade de rastreamento. Enquanto isso, o garoto chamado Crovan é acompanhado por seus companheiros, e juntos eles rapidamente lidam com o selvagem regenerante. À medida que a poeira assenta, a garota que copia a espada Insat repetidamente apunhala o selvagem caído, banhando-se em seus fluidos. Heitia a avisa para parar antes que o vírus a infecte, mas quando seu aviso é ignorado, ela tenta intervir, apenas para ser atacada por Nacre, outro membro do grupo. Fritz tenta retaliar, mas Nacre o derruba antes que ele possa até mesmo puxar o gatilho. Um confronto completo explode entre os caçadores e o trio rebelde. Emilia, frustrada e furiosa, exige saber quem eles são e o que querem. Insat, carregando um punhado de núcleos selvagens, sinaliza para Crovan que é hora de ir embora. Com um sorriso presunçoso, ele afirma que Vitaly ficará satisfeito com o saque deles. Sakura congela ao ouvir o nome, e antes que alguém possa reagir, o trio desaparece, deixando os caçadores em silêncio atordoado. De volta a HEC, Claire revela que o grupo que encontraram se chama Caçadores, matadores que operam fora de qualquer jurisdição. Chris mostra imagens do selvagem anterior cujo núcleo também estava ausente, ligando-o aos caçadores. Charlotte explica ainda que os núcleos selvagens possuem propriedades moleculares quase idênticas às das pedras variáveis, o que significa que podem ser reutilizados em centenas funcionais. Claire adverte a todos para manterem essa informação estritamente confidencial, então volta sua atenção para Emilia. Ela a repreende por envolver Fritz e Heitia, que ainda não foram autorizados a lutar, mas elogia sua rápida tomada de decisão sob pressão. Voltando-se para os dois recrutas, ela oficialmente concede a eles o status de seleção, que eles comemoram com óbvia empolgação. Mais tarde naquele dia, Hayato se junta a Amélia para uma caminhada e pede desculpas por cancelar o encontro anterior. Ela não se preocupa, assegurando-lhe que terão muitas mais oportunidades. Enquanto isso, Sakura supervisiona os preparativos finais do concerto com um sorriso esperançoso, refletindo em silêncio sobre o fato de que amanhã ela estará cantando para todas as pessoas que ama. Naquela noite, Hayato visita a sua amiga no hospital, onde ela o repreende por não saber como torcer corretamente em um concerto. Ele suspira diante do entusiasmo apaixonado dela, quando recebe uma mensagem de Sakura pedindo para se encontrarem na praia. Lá, Sakura fala sobre suas inseguranças, admitindo que todos dizem que a música dela cura corações, mas é apenas porque ela é uma variante e pode acessar o vírus que infectou tantos. Sentindo pena de si mesma, ela diz que seu poder não é nada mais do que manipulação emocional. Hayato insiste que isso não é verdade, lembrando a ela de como sua voz o tocou profundamente, e Karen quando se conheceram,
antes mesmo de ela se tornar um variante. Suas palavras trazem conforto a ela e ela enxuga suas lágrimas antes de confessar que se apaixonou ainda mais por ele. Hayato pensa brevemente em dar o fora, mas felizmente ela muda o assunto para o show de amanhã. No dia seguinte, milhares se reúnem para sua apresentação, enquanto Sakura ativa seu Sen e dá ao público um show de tirar o fôlego. Hayato e Karen torcem na multidão, ambos completamente cativados. Durante o bis, Sakura canta uma nova música, uma que Karen reconhece da menina que eles conheceram uma vez no abrigo. A multidão está hipnotizada, e até mesmo aqueles que assistem de longe não conseguem desviar o olhar. Depois do show, Sakura assina um autógrafo para Karen e promete que cantarão juntas novamente em breve, como nos velhos tempos. Quando ela vai embora, surpreende a todos ao beijar Hayato e prometer voltar para ele em breve. Na manhã seguinte, Hayato acorda e encontra Sakura em cima dele, o que o faz pular da cama. Claire entra abruptamente e acusa Sakura de invasão, enquanto Sakura se agarra a Hayato em desafio. Amelia chega momentos depois, confusa com a cena. E assim, as garotas voltam para sua batalha diária pela salsicha de 10 centímetros de Hayato. Depois de missões exaustivas uma após a outra, Hayato e seus amigos chegam à praia para descansar. Karen, sendo a irmã irritante que é, também vem junto e traz sua enfermeira Miharu. Ao olhar para Miharu, Hayato percebe que seus futuros bebês nunca passarão fome por causa daqueles sacos de leite. Sakura, percebendo o olhar de Hayato, faz beicinho e se agarra ao braço dele, o que obviamente irrita Amelia, que pede para ela manter uma certa distância social. Em resposta, Sakura mostra a língua e arrasta Hayato em direção à água. Agora, mais chateada do que nunca, Amelia reza para que o Caminhão-kun a atinja para que ela possa ter uma transformação poderosa. Claire, que estava relaxando na sombra, diz a Amelia para parar de emburrar, o que só a irrita ainda mais. Ela confronta o presidente com raiva, dizendo que está vestida como uma estrela pornográfica para seduzir Hayato. Depois de dar um mergulho no oceano, Sakura volta para a praia e prepara o almoço para Hayato, quando Amelia a chama de irritante por estar com Hayato. Ela também diz a Sakura que ela é uma pick-me, por entrar no Little Garden por causa de Hayato. No entanto, Sakura não liga para os insultos de Amelia, pois sabe que teve sorte genética, enquanto Amelia é chopped, então ela orgulhosamente diz que vai ser a ídolo pessoal de Hayato. Amelia fica irritada com isso, mas antes que ela possa xingar Sakura, a idol pergunta se ela gosta de homens. Amelia sorri, percebendo que Sakura e o resto, exceto Claire, ainda acreditam que ela é um menino. Com seu segredo seguro, Amelia assegura a Sakura que ela é próxima de Hayato porque eles são da mesma cidade natal. Isso começa outra discussão enquanto as meninas discutem quem é a melhor amiga de Hayato, até que Karen chega e afirma que esteve com Hayato por mais tempo, então ela vence esta rodada. E já que eles não podem brigar com a cunhada, tanto Sakura quanto Amelia aceitam em silêncio. Quando a turma está se divertindo, um helicóptero chega na ilha e todos correm para ver o que é. Hayato rapidamente nota o símbolo da Warslarn Inc. E de repente o CEO, Judá, aparece. Ele imediatamente cumprimenta sua irmã, Claire, que responde friamente e pergunta por que ele está aqui. Judá calmamente diz a ela que ele só queria ver sua irmã e os guerreiros de Little Garden. Voltando sua atenção para Hayato, Judá o elogia por ser mais compatível com a Sen do que Claire. Com isso, Judá ordena que Claire o siga de volta ao Little Garden. Claire diz a seus subordinados que algo definitivamente está acontecendo. Quando a turma retorna da academia, são convocados por Claire, que revela que irão participar de uma limpeza anti-selvagem, com um nome de missão que soa assustador. Fritz pergunta por que ele e Heitia foram convocados. Claire informa que agora eles fazem parte da equipe e também irão nesta missão. Após sair da sala do conselho, Hayato é chamado por Juter, que o leva para um bate-papo. Enquanto caminham em direção a Deus sabe o que, Hayato se pergunta quando deve contar a Juter que agarrou os seios de sua irmã. De repente, o CEO pergunta a ele se ele conhece a fonte de energia por trás de Leaf Garden. Hayato responde que é o reator de fusão nuclear. Juter sorri e diz a Hayato que a história oficial é apenas uma fachada, e então o leva a uma sala fortemente segura, onde os olhos de Hayato se arregalam ao ver uma garota em coma conectada a vários cabos. Juter então revela que a garota à sua frente é a fonte de energia de Leaf Garden e a comandante, Aka. Ela é Liza. Hayato descobre ainda que Liza foi a primeira Slayer e variante já criada por meios artificiais, e ela também é a irmã mais nova de Juter e Claire. De repente, o momento tenso é interrompido pelo som de uma arma sendo engatilhada. Os dois se viram para ver Claire apontando uma arma para Juter, sua expressão fria e inflexível enquanto ela exige saber por que ele trouxe Hayato para este lugar. Juter calmamente diz a Claire que acredita que Hayato rapidamente subiria de posição e se tornaria o principal Slayer, o que significa que ele deve saber quem proteger a todo custo. Sentindo-se irritada, Claire dispara um tiro em Juter, que ele desvia calmamente, sendo o cara tranquilo que é. Juter diz a Claire que Hayato tem sangue divino, o que o torna capaz de despertar Liza. Ele então ordena que Hayato libere sua energia na cápsula. Hayato olha para Claire em busca de confirmação, e quando ela lhe dá permissão, Hayato começa a canalizar sua energia na cápsula.
No entanto, quando nada acontece, Jutter diz que está com pressa, pois Vitaly pode vir atrás de Liza mais cedo ou mais tarde. Assim que Jutter se retira, Claire diz a Hayato que ele absolutamente não pode falar sobre o que viu. Hayato concorda e se junta ao resto do grupo para sua missão. Lid e Erika os informam sobre como eles podem enfrentar selvagens e caçadores nesta missão. Quando chegam a outro distrito, Emilia é de repente derrubada por uma garota chamada Cláudia, que a chama de Princesa Emília. Antes que Cláudia possa revelar seu segredo, Emília a força a manter a boca fechada. Depois de se acalmar, Cláudia se apresenta formalmente e revela que é parte da Federação da Britânia. Uma vez que isso é resolvido, Cláudia insiste para que Emília volte para casa, pois todos sentem falta da princesa. Hayato pergunta a Emília o que está acontecendo e a garota finalmente desaba e revela que seu verdadeiro nome é Emília Gudenberg. Em outras palavras, ela é a princesa da família real de Gudenberg. Cláudia então insiste para que ela volte para casa, mas Emília diz firmemente que está apaixonada por Hayato e por isso não pode voltar. Percebendo que Emília está apaixonada, Cláudia desafia Hayato para um duelo, que ela acaba perdendo. Mais tarde, Hayato diz a Emília que ela parece mais com uma pista de pouso para aviões do que uma princesa real. Emília o ignora e o arrasta em direção a uma barraca de comida, sem saber dos caçadores à espreita nas sombras. No dia seguinte, todos são designados para diferentes equipes, e surpreendentemente, Cláudia acaba na equipe de Hayato. Sem perder tempo, ela declara sua intenção de provar que garotas são incríveis. Antes que a situação se agrave, Claire intervém para lembrar Cláudia de que, independentemente de seu desejo de levar Emília de volta, a Academia considera Emília um ativo vital e garantirá que ela permaneça segura. Ao chegar ao destino, Claire rapidamente entra em ação, eliminando facilmente vários selvagens sozinha. Sem querer que ela roube toda a glória, Emília incentiva Hayato a se destacar. Cláudia, no entanto, envia seu grupo de 100 para demonstrar sua própria força, subjugando com sucesso um selvagem e deixando deliberadamente o golpe final para Emília, que se fortalece e destrói seu núcleo. Enquanto isso, os caçadores observam a operação à distância, enquanto em outro lugar, o Esquadrão F abate alguns selvagens por conta própria. Heitia recebe a ajuda de uma Slayer chamada Ali, que a elogia por mostrar reflexos tão fortes. No entanto, o resto do time, consistindo de Wendy, Fritz e Lid, nota como Heitia e Ali estão gastando muita energia quando tem um longo caminho pela frente. De volta ao acampamento de Claire, a equipe se reúne para o jantar. Cláudia continua a reclamar que Hayato não acertou nenhum golpe final, mas Hayato afirma calmamente que não se importa em desempenhar um papel de apoio. A humildade dele impressiona Amelia e frustra ainda mais Cláudia. Quando Erika relata a possibilidade de chuva, Cláudia comenta de forma despreocupada que apenas armas de feixe poderiam ser afetadas. Mais tarde, Cláudia sugere que eles dividam os turnos e revezem para dormir em intervalos. Amelia se oferece para ficar acordada com Hayato, mas Claire se opõe, considerando inseguro. Cláudia prontamente apoia a decisão de Claire e se oferece para ficar com Hayato. Percebendo o potencial desastre de deixar os dois juntos, Claire coloca Amelia com Enrica. Erika, sempre a puxa-saco, sugere que elas reúnam lenha antes que a chuva comece. Dentro da barraca, Hayato não consegue dormir e olha para Claire. Ela discretamente aconselha-o que descansar faz parte do seu dever, enquanto Cláudia ouve secretamente com prazer. Horas depois, Erika recebe números atualizados da sede, revelando que já derrubaram 42 selvagens. Naquela noite, sob um céu claro e estrelado, Claire e Hayato compartilham um momento tranquilo, enquanto Hayato reflete sobre como sua irmã teria adorado tal vista, levando Claire a admirar sua devoção. Ela confia a ele sua esperança de construir um mundo onde as pessoas possam olhar para as estrelas em paz. A conversa deles é interrompida de repente pela Cláudia, que brinca dizendo que a cena se parece com um K-drama romântico, deixando os dois visivelmente embaraçados. Ficando séria, Cláudia relata ter visto uma grande sombra perto do lago, e sugere que Claire e Hayato investiguem enquanto ela fica para trás em caso de emergência. Claire concorda, mas Cláudia não consegue resistir em fazer uma sugestão atrevida de que, se nenhum selvagem aparecer, as duas deveriam considerar transformar a patrulha em um encontro. Envergonhada, Claire chama Hayato para se retirarem. Assim que eles se foram, Cláudia comemora alegremente o sucesso de seu plano, tendo adivinhado corretamente que Claire nutre sentimentos por Hayato, já que ela acredita que aproximar os dois pode ajudar a eliminar Hayato de seu caminho. No lago, Claire e Hayato de fato encontram um selvagem, como Cláudia relatou. Quando Claire tenta se comunicar com o acampamento, ela tem um erro de transmissão e decide prosseguir sem apoio, assumindo que podem lidar com um único inimigo. No entanto, quando ela avança, escorrega em um chão molhado e deixa sua arma cair, ficando vulnerável. Hayato intervém rapidamente, cortando os membros do selvagem e destruindo seu núcleo com um golpe decisivo na cabeça. De volta ao acampamento, Amelia coloca a cabeça para fora da barraca, dizendo que não consegue dormir sem falar com Hayato. Cláudia finge preocupação e informa que ele e Claire foram juntos ao lago, apresentando-o como um passeio romântico. Enquanto isso, Claire tira seu maiô e entra no lago, descobrindo que está surpreendentemente quente devido a alguém ter urinado nele.
De volta ao acampamento, Amelia continua cética sobre a afirmação de Cláudia, mas Cláudia insiste, aconselhando-a a abandonar Hayato e voltar para casa. Amelia recusa, afirmando que mesmo que o que Cláudia disse fosse verdade, ela não desistiria tão facilmente. Enquanto isso, no lago, Claire pergunta sobre o controle de Hayato sobre sua variante. Hayato responde que, embora não tenha sido ativada durante combate ao vivo desde o incidente das Ilhas Suei, ele não teve grandes problemas. Quando perguntado sobre como é a sensação, ele descreve como se o tempo desacelerasse e seus sentidos se tornassem distantes. Claire então revela que, embora Lisa também fosse uma variante, ela era diferente, pois foi criada injetando fluido selvagem em um óvulo fertilizado, tornando-a a primeira de seu tipo. Hayato questiona se Vitaly estava por trás do experimento, mas Claire esclarece que sua mãe, Lenus, era na verdade a responsável, com Vitaly servindo apenas como assistente. Lenus acreditava que criar tais seres permitiria à humanidade desafiar os deuses, embora o que isso realmente significava permaneça incerto. Apesar do potencial excepcional de Lisa, um dia ela liberou um poder desconhecido para salvar Claire e desde então permanece em um sono profundo. Mesmo nesse estado, seu corpo fornece energia suficiente para alimentar Letegarten, tornando-a a carta na manga de Myrdin. Claire confessa que sua posição como capitã é motivada em parte pelo desejo de proteger Lisa e monitorar as ações de Myrdin. Embora possa parecer egoísta, ela questiona se isso a torna um fracasso como líder. Hayato discorda, revelando que suas próprias motivações vêm da necessidade de apoiar o tratamento médico de sua irmã. Claire fica comovida com sua honestidade, mas o momento é interrompido por uma chamada de emergência. Claire sai correndo da água e escorrega, acidentalmente pousando em uma posição comprometedora com Hayato. Envergonhada, ela o acusa de tocar suas partes íntimas e joga o terno dele enquanto ameaça fazê-lo assumir a responsabilidade pelo incidente. Hayato atende a chamada de emergência, falando com outro caçador que relata que o Esquadrão D foi aniquilado pelos caçadores, que agora parecem estar mirando em todos os esquadrões. Claire deduz que os atacantes são provavelmente os mesmos das Ilhas Zuei, e suspeita que estão usando sinais de bloqueio. Hayato propõe que eles voltem para verificar os outros, e então, um sinalizador vermelho é lançado no céu, que eles reconhecem como um sinal de socorro de Fritz. Claire instrui Hayato a voltar e avisar os outros, enquanto ela parte para ajudar o esquadrão de Fritz. Embora Hayato se preocupe com ela por ir sozinha, ela o lembra de suas responsabilidades como presidente do conselho estudantil. Enquanto isso, Fritz é nocauteado por um caçador, deixando Lydie como a única de pé, embora ela jure manter sua posição até a ajuda chegar. Seu agressor zomba de seus esforços e ativa seus poderes variantes. Ela luta bravamente, mas é eventualmente jogada de lado. Assim que Krovana se aproxima para roubar seu Sen, uma poderosa explosão o empurra para trás, revelando Claire em seu equipamento de armamento completo. Os caçadores imediatamente a reconhecem, enquanto Claire exige informações sobre Vitaly, oferecendo segurança em troca de cooperação. Um dos variantes tenta resistir, mas é rapidamente despachado. Claire avisa que resistir é inútil, mesmo com poderes variantes. No entanto, nuvens de tempestade se aproximam e a chuva começa a cair, o que é uma má notícia para Claire, cujos canhões são menos eficazes nessas condições. Vendo isso, Krovan diz a seus aliados, Nisat e Nakri, como parece que a sorte está do lado deles. Os caçadores atacam Claire rapidamente, e sem esperar mais, justo quando Krovan está prestes a mandar Claire para ver os portões do paraíso, ele é acorrentado pelo Sen de Erika. Claire olha para cima e encontra sua equipe no local, o que a enche de esperança. Ela se levanta do chão e diz aos caçadores que eles não podem fazer mais nada agora. Krovan fica subitamente cheio de raiva e reage, quebrando as correntes de sua prisão. Da mesma forma, Nisat e Nakri revidam, causando danos aos algozes. Vendo os caçadores agirem como crianças, Hayato se levanta para enfrentar Krovan enquanto Amelia luta com Nakri. A batalha entre as garotas rapidamente termina quando Amelia instantaneamente supera Nakri, dando um soco tão forte que desentope seu cérebro confuso. Vendo sua amiga inconsciente, Nisat tenta atacar Amelia apenas para perder miseravelmente. Em uma tentativa desesperada, Nisat tenta replicar a arma de Amelia, mas a caçadora age rapidamente e levanta sua arma para apunhalar o olho de Nisat. No entanto, antes que ela possa fazer isso, Nisat olha para Amelia com seu olhar querido e pergunta se ela realmente vai destruir seus olhos. Em resposta, Emilia pergunta a Nisat se ela usa seus olhos como uma arma contra a humanidade ou para ver uma quantidade excessiva de vídeos. Ao ouvir as palavras de Amelia, Krovan dá uma risada de desdém e afirma que o mundo que eles viram é lamentável. Os fortes oprimem os outros enquanto Taylor Swift destrói o meio ambiente com suas músicas. Enquanto as espadas de Krovan e Hayato se chocam, Hayato se vê espiando as memórias dos caçadores. Ele testemunha que quando eram jovens, Krovan, Nisat e Nakri foram levados como escravos e foram forçados a trabalhar exaustivamente. Seus mestres os abusavam diariamente até que um dia decidiram fugir. Sem ter para onde ir e nada para comer, Nisat acabou caindo e ferindo seu olho. Felizmente, Vitaly os encontrou e ofereceu o poder antes que fosse tarde demais. Apesar de entender a raiva de Krovan, Hayato libera armamento corporal completo e diz a Krovan que ele precisa proteger os sorrisos de seus amigos. Uma batalha feroz continua entre Hayato e Krovan, ambos sem mostrar sinais de desistir. Claire, observando a luta de longe, tenta parar Krovan dizendo que usar muito de seu poder variante é prejudicial, mas o caçador diz para ela cair fora.
De repente, um selvagem em uma liga própria se apresenta, fazendo Krovan e Hayato cessarem sua batalha. Sem dar tempo a ninguém para reagir, o selvagem lança um ataque na direção do Esquadrão B, causando preocupação em todos. Enquanto os caçadores ficam preocupados como completos tolos, Krovan se adianta e anuncia que vai derrubar o monstro, mas em troca, os caçadores devem permitir que os caçadores fiquem com o núcleo dele. Hayato tenta avisar Krovan, mas ele não ouve nada e avança em direção ao selvagem. No entanto, enquanto ele se aproxima, o selvagem libera uma barreira, tornando o ataque de Krovan inútil. Com frustração e desamparo correndo em suas veias, Krovan faz várias tentativas para alcançar o núcleo do selvagem, mas todas são em vão quando o monstro lança seu próprio ataque. Enquanto Krovan cai em direção ao chão, Hayato canaliza sua energia e salta para pegá-lo antes do impacto. Krovan abre os olhos e pergunta a Hayato por que ele salvaria seu inimigo. Em resposta, Hayato afirma que é o que Naruto faria. Ao ouvir isso, Krovan pede a Hayato que proteja seus amigos, pois ele não se importa mais com sua vida. Enquanto isso, no campo de batalha, Erika aconselha a Claire que elas devem reunir todos os selvagens na montanha e atacar o monstro selvagem juntas. Achando a ideia agradável, Claire entra em contato com Charlotte e com a ajuda dela conseguem comunicar a todos os caçadores restantes. Quando todos estão a bordo, Claire se volta para Hayato e ordena que ele faça o ataque final. Infelizmente, quando o ataque combinado falha, Charlotte sugere que Hayato beije Claire para que ele possa compartilhar seu poder variante com ela. No entanto, antes que possam continuar, Charlotte avisa Claire que o plano pode ser bem sucedido, mas ela não pode ter certeza dos impactos que isso causará em seu corpo. Amelia fica apavorada porque não quer que Hayato troque saliva com a senhorita dupla D, mas todos a ignoram, pois há coisas bem melhores a fazer do que ouvi-la reclamar. E assim, Amelia é deixada no local enquanto Hayato e Claire compartilham um beijo. Com o plano em plena ação, Hayato avança para eliminar o selvagem. Uma vez que o monstro é exterminado, Hayato cai no rio. Amelia aproveita essa oportunidade e corre para beijar Hayato enquanto ele está inconsciente. Depois de alguns dias, os Slayers embarcam no avião para voltar ao Jardim de Leite. Erika pergunta curiosamente a Claire por que Juteux quer que os caçadores sejam realocados para o Jardim de Leite quando eles literalmente passaram 2 episódios lutando contra eles. Claire toma chá com mais frustração agora, enquanto diz a Erika que ela não sabe o que o irmão dela, o vilão sedutor, está planejando. Enquanto isso, na enfermaria, Amelia tenta beijar um Hayato inconsciente mais uma vez quando Karen e Sakura chegam. Karen, chocada, pergunta a Amelia o que está acontecendo. Amelia, nervosa, argumenta com Karen que ela estava apenas tentando batizar Hayato com sua saliva. Karen responde, afirmando que o irmão dela não precisa dos germes de Amelia. De repente, Hayato acorda para o alívio de todos. Enquanto isso, em um laboratório escuro, Vitaly descobre que Crow e seus amigos não vão voltar. No entanto, isso não a abala, pois ela anuncia que seu plano está pronto. Várias semanas depois, um grupo diferente encontra um tipo incomum de selvagem, um que parece não ter núcleo algum. Durante a confusão, Wendy de repente ouve um som agudo momentos antes de Vitaly aparecer atrás dela e deixá-la inconsciente, afirmando que o experimento foi um sucesso. Enquanto isso, o grupo principal retorna das férias e Hayato conversa com Claire para obter as últimas notícias sobre os caçadores. Ela explica que eles ainda estão sendo mantidos na instalação subterrânea e, embora tenham cooperado na maior parte do tempo, continuam a esconder informações valiosas. Em outra frente, os investigadores conseguem localizar um dos laboratórios de Vitaly. No entanto, quando chegaram lá, ela já havia desaparecido, levando consigo qualquer pesquisa importante. Devido a este recente desenvolvimento, uma nova força-tarefa conjunta está programada para ser formada para ajudar a supervisionar a segurança durante o próximo festival do Jardim Leite. Enquanto todos estão preocupados com a segurança, Sakura está animada, se gabando de uma apresentação que planeja fazer, completa com uma surpresa misteriosa. Erika acrescenta que, em preparação para o grande número de convidados, eles encomendaram vários robôs de limpeza automáticos para lidar com a bagunça extra. Mais tarde, a equipe se dirige ao aeroporto onde, infelizmente para eles, encontram Cláudia mais uma vez. Como esperado, ela corre direto para Amelia em uma demonstração exagerada de afeto. Wendy também chega, levando Reitia e Fritz a correrem e perguntarem sobre Ellie. No entanto, ela informa que não viu ali desde a última missão juntas. Conforme os preparativos para o festival avançam, Hayato percebe Sakura rondando o hospital e decide segui-la. Para sua surpresa, ele a encontra com Karen e Charlotte. Acontece que Karen é a arma secreta que Sakura mencionou anteriormente, já que ela planeja se juntar ao concerto e cantar. Karen revela seu próprio 100, o que lhe permite mover-se livremente no palco. E Hayato fica surpreso ao saber que ela até tem afinidade com um. Charlotte explica que os tratamentos médicos que Karen passou ajudaram-na a desenvolver essa compatibilidade. Karen expressa um entusiasmo genuíno por poder ajudar os outros através de seu canto, o que leva Hayato a oferecer um incentivo sincero. Apesar do momento comovente, Sakura o expulsa logo em seguida, lembrando-o de que ele terá que esperar pelo concerto real como todos os outros. No dia seguinte, Claire abre formalmente o festival e uma enxurrada de convidados chega, mantendo os alunos ocupados com segurança e tarefas de anfitrião. Cláudia, para seu próprio desagrado, é designada para a segurança do aeroporto. Isso só aumenta sua frustração por não poder ficar perto de Amelia. Enquanto isso,
Mei Mei passa pela cela dos caçadores para servi-los porções generosas de comida do festival. Depois que ela sai, Crowen questiona a bondade que estão recebendo, perguntando se é apenas uma armadilha. Nakiri concorda, apontando que eles foram despojados de seus óculos, exceto o de Nessat, já que tirá-los a deixaria incapaz de ver. Nessat lembra silenciosamente da pergunta anterior de Amelia, enquanto Nakiri lembra aos outros que Vitaly afirmou que os matadores planejavam dominar o mundo. No entanto, a confiança deles nas palavras dela parece estar vacilando. Em outro lugar, Hayato e Amelia passeiam pelo festival aproveitando um breve momento de paz. Amelia está praticamente colada ao seu lado, mas Hayato está visivelmente ansioso, especialmente considerando que ela deveria se apresentar como Emil. Nesse momento, eles veem Heitia e Erika vestindo fantasias de empregada. Enquanto Erika tenta explicar a situação de forma desajeitada, Amelia aproveita a oportunidade para tirar uma foto, ansiosa para ter material de chantagem. Uma vez lá dentro, Hayato fica imediatamente confuso com a atenção, fazendo Amelia sentir ciúmes por não poder usar algo feminino como as outras. Ouvindo isso, Erika decide que é o momento perfeito para se vingar e sinaliza para as outras empregadas para levarem Amelia para uma transformação surpresa. Quando Hayato expressa preocupação sobre sua identidade ser revelada, Erika o provoca brincando sobre como Amelia ficaria ótima na roupa, fazendo-o corar intensamente. Depois de um tempo, as empregadas retornam, revelando orgulhosamente Amelia em traje completo de empregada. Como esta é uma academia para esquisitos e tarados, Erika incentiva Hayato a fazer algo malicioso com Amelia. Na verdade, toda a equipe do café começa a encorajá-lo a tocá-la. Amelia, surpreendentemente, não se opõe e diz que uma brincadeira por dia afaste o mau humor. Relutantemente, Hayato estende a mão, tremendo como um perdedor virgem. E antes que ele possa mudar de ideia, as meninas o empurram e ele cai diretamente sobre Amelia. Ele acaba agarrando seu peito e percebe que ser plana é realmente justo. Enquanto ele começa a entrar em pânico, Erika tira várias fotos com alegria, ameaçando compartilhá-las amplamente. Enquanto Hayato teme por sua reputação, Amelia parece estar perfeitamente bem com isso, e até se inclina para beijá-lo a pedido de outra empregada. Hayato olha para Erika em busca de ajuda, mas ela se afasta com um sorriso presunçoso e retoma suas funções em uniforme completo de empregada. Enquanto isso, Judar chega ao Jardim Lido com uma expressão suspeita, murmurando que chegou a hora. De volta à academia, Hayato visita Karen antes de sua apresentação, onde Sakura e Sofia aparecem para finalizar os detalhes do show. Inesperadamente, Judar também aparece e expressa sua honra em ter Sakura se apresentando no Little Garden. Ele também oferece palavras de encorajamento a Karen antes de se retirar. Logo depois, o concerto começa com Sakura liberando seu grande talento e deslumbrando a multidão com sua energia habitual e presença de palco. Durante o evento, Wendy discretamente troca de turno com outro segurança e leva Vitaly por uma entrada lateral. Assim que ela lhe dá acesso a uma porta restrita, Vitaly declara que sua utilidade acabou e a deixa inconsciente. De volta ao concerto, Sakura termina sua música e anuncia Karen como a convidada surpresa. Embora inicialmente nervosa, Karen reúne coragem e fala à multidão, explicando que seu sonho é cantar para aqueles que sofrem da mesma condição que ela já teve. Ela ativa seu 100, que gera grandes cartas que se fundem com ela para permitir que ela fique em pé. Quando ela começa sua música comovente, o público é imediatamente cativado. Desconhecido para eles, enquanto todos os olhos estão no palco, Vitaly já está vagando solto, deixando um rastro de caos silencioso. Após Karen terminar sua música, a multidão explode em aplausos e Amelia elogia sua performance, chamando-a de incrível. Sakura então se junta a Karen no palco, anunciando que ambas vão cantar juntas. Quando começam outra rodada, Judar observa dos bastidores, sorrindo de forma suspeita. Enquanto isso, Claire recebe um relatório sobre como um segurança encontrou uma menina inconsciente perto do portão da equipe. Ao inspecionar mais de perto, ela percebe que é Wendy. O oficial que a acompanha explica que Wendy parece ter perdido a memória, mas continua murmurando algo sobre um selvagem sem um núcleo. Confusa com o significado, Claire ordena que alguém chame Charlotte imediatamente. Enquanto o festival continua tranquilamente, Vitaly observa de cima, comentando que o momento está quase certo. Ao fundo, um dos robôs de limpeza automática começa a emitir uma série de bips rápidos. Em outro lugar, um grupo de estudantes nota uma abelha mecânica. Rachel e Erika decidem que não podem deixá-la sozinha. Sem perder mais um segundo, Erika ativa seu 100 e prende a abelha com suas correntes, mas ela acaba se autodestruindo. Rachel aponta para outra abelha e desta vez ela energiza seu 100 e a soca, fazendo-a explodir também. A multidão as aplaude, mas a comemoração é interrompida quando mais explosões ocorrem pela área. Percebendo a ameaça, eles decidem localizar e destruir as abelhas restantes, deixando os civis aos cuidados de seus colegas. No Little Garden, o caos se instala quando a energia em certas áreas começa a falhar. A equipe conclui que as abelhas devem estar mirando nos relés de energia. Lydie instrui as equipes de segurança a eliminarem as abelhas mecânicas enquanto ela sai para ajudar. Claire se pergunta quem poderia ser o responsável até que recebe imagens de um robô de limpeza automático se transformando em uma abelha. Alarmada, ela ordena que todos os robôs de limpeza sejam desligados e que qualquer um ainda em operação seja destruído.
Em breve, Erika envia um relatório revelando que as abelhas contêm pedras variáveis, confirmando a suspeita de Claire de que Vitaly está por trás do ataque. Claire instrui Chris a pausar o festival e enviar caçadores adicionais para ajudar com as abelhas. No concerto, Hayato e Amélia recebem aviso da emergência enquanto Sakura informa ao público, tentando mantê-los calmos. De volta ao Higge, Claire revisa as filmagens mostrando Vitaly usando Wendy para ganhar acesso ao Jardim Lete. Charlotte confirma que Vitaly é provavelmente responsável pelos robôs de limpeza adulterados. Sem tempo a perder, Claire deduz que Vitaly aproveitou o convite de seu irmão e chama por apoio de Hayato e Amélia. Lá fora, Erika e Reitia, junto com outros estudantes e exterminadores, continuam combatendo as abelhas. Enquanto isso, uma das abelhas mecânicas invade o centro de comando, deixando as telas do sistema vermelhas. Simultaneamente no aeroporto, os oficiais avistam aeronaves não identificadas se aproximando. Antes que possam reagir, os aviões colidem com o porto e os conveses traseiros. Higge descobre que parte do radar saiu do ar. Dos destroços, surgem selvagens sem núcleos e armas convencionais se mostram ineficazes contra eles. Enquanto a equipe do aeroporto se apressa para se defender, Charlotte identifica as criaturas como replicantes. Higge tem imitações de verdadeiros selvagens criadas usando pedras e núcleos roubados. Claire rapidamente instrui Leech a lidar com os replicantes no convés, enquanto Erika se concentra em eliminar as abelhas. Justo então, Hayato e Amélia chegam, e Claire explica que Vitaly infiltrou o navio. Ela os designa para ajudar a equipe de segurança, enquanto Charlotte assegura que Mei Mei protegerá os caçadores. Enquanto isso, os caçadores ouvem a confusão. Croven imagina que Vitaly pode ter vindo para resgatá-los, mas Neza aponta a atmosfera de festival do lado de fora. Croven duvida que Vitaly machucaria civis, mas Vitaly logo aparece no quarto deles. Ele confirma que está atacando o Jardim do Lete e entrega a eles suas centenas, pedindo sua ajuda. Croven protesta, insistindo que não machucará pessoas inocentes e argumentando que os residentes do Jardim do Lete não são tão ruins quanto ele pensava. Frustrado, Vitaly ativa um dispositivo que emite um ruído doloroso, forçando os caçadores a obedecer. De volta ao campo de batalha, Leech lida eficientemente com os replicantes, instruindo sua equipe a impedi-los de se aproximarem da nave. O poder da barreira continua a cair, causando preocupação até mesmo para Karen. No entanto, Sakura a tranquiliza, afirmando com confiança que Hayato resolverá a crise. Fiel às suas palavras, Hayato e Amélia chegam à barreira, que agora está operando com menos de 40% da força. Na câmara do caçador, Mei Mei entra correndo, mas Vitaly a embosca com uma arma. Mei Mei se esquiva por pouco e derruba Vitaly no chão. Enquanto Mei Mei verifica os caçadores, Vitaly atira nela, declarando que ela não é nada mais que um robô criado por Linus. Aproveitando a situação, Vitaly instiga os caçadores a segui-la. Apesar das tentativas de Mei Mei para detê-los, Croven a ataca e os caçadores partem com Vitaly. Croven destrói paredes para criar um atalho, enquanto a central recebe um alerta de que os caçadores estão se dirigindo para o setor 11, onde Lisa está localizada. Quase ao mesmo tempo, Claire recebe uma ligação de Judar, que insiste em lidar com Vitaly ele mesmo, alegando que eles se conhecem bem. Embora Claire tente argumentar, Judar diz a ela para confiar nele, e encerra abruptamente a ligação. Enquanto isso, Hayato e Amélia lutam contra os replicantes, que estão se mostrando desafiadores, pois não têm pontos fracos específicos. Na instalação, Vitaly usa Nekri para desativar um sistema de segurança, engendrando Misat e Croven. Em resposta, ela intensifica seu dispositivo de controle, comandando-os a se submeterem. Nesse momento, Mei Mei retorna e atira no dispositivo das mãos de Vitaly, resultando em um tiroteio entre eles. Mei Mei se machuca novamente enquanto Vitaly escapa. Mei Mei então tranquiliza os caçadores enquanto Croven, percebendo sua perna ferida, expressa preocupação. Vitaly finalmente chega à câmara contendo Lisa. No entanto, Juter sai de trás do casulo de Leisa, revelando que antecipou sua chegada. Vitaly pega sua arma e promete se vingar por ter sido ignorada depois de prometerem fazer a declaração de impostos juntos. Ela ainda diz como vai afundar Little Garden, mas primeiro ela vai mostrar aos caçadores como eles são todos impotentes. Na hora certa, os replicantes emitem ondas sonoras que atormentam os caçadores por todo o Jardim Lital, incluindo Hayato, Amelia e Claire. O restante da sede informa que as ondas sonoras estão mirando apenas os caçadores e por todo o Jardim Lital. Aqueles com habilidades de caçador estão sendo atormentados pelo ruído emitido pelos robôs. Enquanto isso, de volta à câmara, Juter permanece calmo e até elogia Vitaly por sua inteligência, continuando a flertar com ela, apesar de ela estar apontando uma arma para ele. No entanto, Vitaly se recusa a cair em seus encantos pela segunda vez e declara friamente que pretende levá-lo ao desespero. Ela então dispara várias balas contra a cápsula de Leisa, mas as balas não conseguem penetrar. Indiferente, ela continua atirando repetidamente, até que de repente percebe que Leisa está acordada, quase entrando em pânico de choque. Juter informa calmamente que Leisa respondeu à canção de Sakura, e então revela que ele tem usado Vitaly desde o início. Horrorizado, Vitaly percebe que até mesmo arriscou a segurança do Jardim Lital apenas para executar seus próprios planos. Quando ela tenta atirar nele em fúria, Leisa ergue uma barreira ao redor de Juter, bloqueando completamente as balas.
Assim que o ataque fútil dela termina, Juter casualmente puxa sua arma, atira nela, e ela cai no chão. Enquanto ela está morrendo, Juter a embala e agradece por ajudá-lo a avançar em suas ambições. Apesar de tudo, ela admite com arrependimento amargo que ainda caiu por um cara como ele. Depois, Juter gentilmente pede desculpas a Leisa por acordá-la e diz que ela pode voltar a descansar até que o momento certo chegue. No entanto, Leisa responde que há algo que ela deve fazer primeiro. Do lado de fora, Amelia e Hayato estão lutando para resistir em meio ao barulho ensurdecedor. Hayato tenta parar um replicante classe 30, mas é facilmente derrubado. No local do concerto, Karen e Sakura também estão sendo afetadas pelas ondas sonoras. Sakura, desesperada para ajudar, deseja ter o poder de salvar todos. Em resposta, Leisa aparece e garante a ela que sim. Ela explica que a voz de Sakura pode dissipar o som e a incentiva a cantar para Little Garden. Antes de partir, Leisa beija Karen na cabeça e diz a ela que agora será capaz de se levantar. Energizadas, tanto Karen quanto Sakura ativam seus centenas e começam a cantar. À medida que suas vozes ressoam, os caçadores gradualmente recuperam suas forças. Claire rapidamente percebe que a música está neutralizando as ondas sonoras. Hayato também ouve a música e consegue se recuperar. Ele ativa sua variante, utiliza seu armamento corporal completo e Charlotte atinge o replicante com tudo o que tem, destruindo-o com sucesso junto com uma parte da barreira antes de desmaiar de exaustão. Preocupada, Karen pergunta sobre sua condição e um analista informa que sua energia está a 0%, mas sua vida não está em perigo. Claire começa a relaxar, mas então eles recebem outro alerta. O replicante classe 30 ainda está operacional e se preparando para disparar. Assim que o ataque é lançado, os caçadores chegam e o interceptam, embora estejam claramente exaustos. O replicante ataca novamente e Nekri não consegue desviar. Krovan pede a Nessat para protegê-la, então usa sua variante para ir ao ataque. Infelizmente, mesmo com seu poder aprimorado, ele é incapaz de causar danos e rapidamente é eletrocutado e jogado de lado. Ao testemunhar isso, Claire decide que ficou de fora por muito tempo e entra em ação. No mesmo momento, Nessat, desesperada para proteger seus amigos, é subitamente dominada por seu poder variante. Ela replica o inimigo e se transforma em um ser semelhante. Após derrotar o robô, ela perde o controle e ataca Claire. Charlotte imediatamente avisa pelo rádio que Nessat agora está no mesmo estado instável que Leisa uma vez experimentou, o que significa que ela está à beira de uma explosão massiva. Claire pergunta se há uma maneira de evitar isso, e Charlotte sugere que parar os sinais vitais de Nessat pode ser a única opção. Em outro lugar, Leisa aparece diante de Hayato, e diz que ele pode ser a única pessoa que pode salvar Nessat. Ela implora para ele proteger todos e depois beija ele. De volta ao campo de batalha, Claire está em conflito. Embora ela odeie a ideia de machucar Nezha, ela reconhece seu dever como comandante do Jardim de Lital e se prepara para disparar. No entanto, Hayato intervém e implora por mais tempo. Claire concorda, mas avisa que se ele falhar, ela não terá escolha a não ser agir. Grato, Hayato ativa seu Sen e entra na briga. Ele chama Nessat, mas ela o ataca em resposta. Amelia corre para bloquear o golpe e incita Hayato a fazer o que precisa. Com apenas 3 minutos restantes antes de Nessat explodir, Hayato desesperadamente tenta argumentar com ela. Infelizmente, suas palavras só pioram a situação, enquanto Claire informa que seu tempo acabou. Em um último esforço, Hayato Charlotte avança e atinge Nessat na cabeça. O golpe de alguma forma conecta sua consciência à dela, permitindo que ele se comunique diretamente com ela. Dentro desse espaço mental, ele libera o amor da amizade. Através desse laço, ele consegue trazê-la de volta à razão e salvá-la da autodestruição. Após o caos diminuir, Amelia corre e o abraça apertado. Krovan e Nekri se aproximam e expressam sua sincera gratidão. Observando a cena, Claire os observa silenciosamente até que Lisa aparece ao seu lado e agradece por proteger o Jardim Lital. Comovida pelo momento, Claire começa a chorar. Naquela noite, toda a academia comemora com fogos de artifício. Amelia beija Hayato e diz a ele que sempre quer estar com ele. Hayato, finalmente honesto consigo mesmo, confessa que também quer ficar com ela e a beija de volta. Naquele exato momento, o resto do grupo sai e os pega no flagra, confirmando os rumores. Do nada, Cláudia entra furiosa e dá uma bronca em Hayato por beijar a princesa. Enquanto todos exageram na reação, Amelia finalmente confessa a verdade para o resto do grupo. Ela não é apenas uma garota, mas também uma princesa. Infelizmente, essa revelação não a protege da fúria de Claire, que percebe que alguns homens gostam de garotas que parecem armadilhas. Você acha que Hayato merece um harém? Comente jarras enormes se você quer uma tomboy. E como sempre, se você gosta de resumos de anime como este, assista a este vídeo.